Vamos orar, vamos pedir para Deus falar conosco. Novamente agradecemos o pastor Levi por estar cedendo aqui o espaço para nós. Eu tô na unção do sem teto, né, irmão? Sem terra, né? Não tenho casa para morar, não tenho prédio à igreja e tá bom, né? Amém, mas tem amigo e tem irmão, isso que vale. Amém? Mais do que ter propriedade, é melhor ter o acesso. Amém? Tem gente que gosta de só ter propriedade, mas eu tendo acesso já estou contente. Senhor Deus, te dou graça nessa manhã pelo teu Espírito, pela tua palavra que vai ser ministrada aos nossos corações, que ela produza um impacto, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Efésios, você deve ser um perito em Efésios, né? Eu creio que você é um perito no livro de Efésios, que é um livro muito glorioso que fala da igreja depois do Cristo ressurreto. Isso é um livro muito poderoso. Eu quero compartilhar algo com você aqui nesta manhã. O tema da ministração é mais ou menos assim, depois eu dou uma melhorada para colocar no YouTube junto com o Anderson. O tema é se assente para depois andar. Fala para o teu vizinho, se assente e depois ande. Ou ande assentado. É melhor, marque esse tema aí. Ande assentado. É estranho, né? Como que eu ando assentado? Ou eu ando ou estou assentado. Não, você no Evangelho pode andar assentado. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, verso 4 diz o seguinte: mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, a grande realidade é que na nossa vida, desde pequeno, né, é cobrado de nós um certo comportamento, né? Eu tenho muito forte a frase do meu irmão mais velho, que fala para o meu sobrinho: como que está a obediência, Arthur? Obediência 1000? Aí ele fala, obediência 1000. Por que ele fala obediência 1000? Porque ele está louco para receber um presente. Quando o pai pergunta, ele está naquela expectativa de que se ele estiver com a obediência 1000, ele vai receber um presente do pai dele. Então nós somos cobrados no comportamento, nos resultados, desde a nossa infância, desde os nossos primeiros dias na escola, né? no prezinho, na escola, nós somos cobrados por um certo tipo de resultado, né? Seja de obediência aos professores, seja ali nas primeiras provas que nós começamos a passar, né? Nós somos cobrados por um resultado. Quando a vida adulta chega, então, a cobrança do resultado é muito maior, dependendo da função que você está, né? Eu tenho um amigo ali em São Paulo que trabalha no banco, e ali no banco, eles falam, o banco tem uma frase que eles não são ONG, eles são uma empresa e eles querem números. Eles não querem saber de outra coisa que não seja números, resultados, né? Então, todas as áreas da nossa vida, nós somos cobrados por resultado. Quando nós começamos a nos envolver, né, com algum tipo de grupo, vou chamar assim, religioso, cristão, essa cobrança por um comportamento moral melhorado, ele aumenta muito mais ainda. Então, a partir do momento que você começa a conviver, né, normalmente com um grupo cristão, numa igreja, com irmãos, com pseudos irmãos, uma pseudo-igreja, muitas vezes, ela já começa a cobrar, né? É quase como se você sai do batismo ali, você já tem que se apresentar como Cristo ressurreto no outro dia, né? Então existe uma cobrança, né? Nós temos um outro lado hoje, que existem pessoas que acabam não imaginando que a vida cristã dê algum fruto, então não importa como você vive. Mas normalmente, quando você começa a se envolver num grupo cristão, existe uma cobrança sobre a sua vida em relação a algum tipo de comportamento, né?
E muitas vezes você talvez é aquele tipo de pessoa, talvez, que já tentou mudar em algumas áreas, tentou avançar em algumas áreas, tentou corresponder e dar determinados resultados, mas que você não conseguiu, ou que você tem muita dificuldade, existe muita frustração. É interessante, irmãos, que a Bíblia, ela fala que, dependendo da forma a qual nós buscamos determinadas mudanças, nós podemos piorar a nossa vida. Dependendo do caminho que você pega para essa mudança, a sua vida vai piorar. Paulo fala aos Romanos, né, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu não creio que Paulo está falando ali, ele da posição dele agora em Cristo, como apóstolo do Senhor. Eu creio que ele está contando, porque o contexto ali é da lei, ele está contando da vida dele antes de Cristo na lei. Quanto mais ele buscava pela sua religiosidade melhorar, avançar, mais o mal ele praticava, ao ponto de assassinar pessoas. A palavra nos fala em Romanos, aqui no Romanos, no capítulo de número 8, que é a continuidade do capítulo de número 7. Eu não marquei esse texto aqui, mas eu quero ler ele agora aqui. Romanos capítulo 8, o verso 1 e 2 fala algo muito interessante. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Essa lei aqui não é a lei de Moisés que está falando. Essa lei aqui fala do aspecto como a lei da gravidade. Como a lei da gravidade. Ou seja, aqui está falando algo, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Irmãos, existe uma coisa muito interessante que a Bíblia comprova claramente: quanto mais eu tento pela minha força vencer o pecado, mais eu vou me afundar nele. Essa é a lei do pecado e da morte. É uma coisa interessante, ela dá um efeito ao contrário. Quanto mais eu me esforço, mais eu derrapo. E é sobre isso mais ou menos que eu quero falar aqui nessa manhã com a igreja, amém? Nós temos um princípio muito importante no Novo Testamento, né? Que nós temos que entender que antes de buscarmos andar, irmãos, fala da vida de Cristo ser vista em nós. Antes dessa vida de Cristo poder ser vista em nós, é necessário nós nos assentarmos com Cristo. Antes de você se assentar, o seu caminhar não será corrigido, ou será aquele caminhar muito forçado. Você será como aquela figueira que tem folhas, mas não tem frutos, tem aparência, mas não é realidade. Sabe aquela coisa que é pesada no teu coração? E sabe o que acontece com muitos? Quando uma pessoa tenta caminhar sem antes se assentar, isso vai produzir na vida dela depois uma série de problemas, depois até um certo repulso sobre a vida cristã, sobre andar em amor. Sabe, quando você está tentando andar em amor, mas é muito forçado, você está ali assim, é muita força para você tentar fazer aquilo, né? É mais ou menos umas irmãs, alguns anos atrás, era uma força para trabalhar com criança, mas quando você estava numa pressão ali para trabalhar com aquela tal de criança, né? Criança não dá trabalho, criança dá fruto, dá um trabalho lascado, irmão. Quem te falou que não dá trabalho é uma ilusão terrível. Ela dá um trabalho que muitas vezes é suplantado no teu coração pelo amor. Mas enquanto você não aprende a se assentar com Cristo e você tenta caminhar no padrão que o Evangelho te propõe, você vai viver uma vida muito cansativa. Isso vai produzir em você um repulso depois. Muita coisa ruim vai estar na sua vida depois dessa alteração dos fatores, que muda completamente o resultado. É interessante, irmãos, que a Bíblia condena o esforço. Só tem uma situação que a Bíblia estimula o esforço. Nas demais situações a Bíblia condena o esforço. Do suor do teu rosto comerás.
O suor ali apontava o quê? Para a maldição. Ou seja, aquilo que o homem desfrutava no descanso agora vai ser penoso para esse homem. Então você vai ter que suar para você poder ter aquilo que você tinha antes no descanso. Qual que era o suor que Adão e Eva tinham para desfrutar do jardim? Nenhum. Mas depois do pecado o suor entrou. O suor aponta para a maldição. Para a maldição, sabe, aquele suor, é pesado você, né, andar daquela forma. Então o evangelho não é isso. Mas existe, a Bíblia fala de um esforço que nós devemos ter. É interessante, é um paradoxo aqui nessa manhã. Preste bem atenção, se você entender essa mensagem, muda a sua vida. Irmãos, essa mensagem me persegue, ela me persegue. Eu não consigo falar praticamente de outra coisa, mas eu tenho visto que as pessoas que têm compreendido têm tido a sua vida transformada. Hebreus capítulo 4, versículo 11 fala o seguinte, é todo um texto falando do descanso de Deus, de um povo que não entrou no descanso de Deus. E o texto no versículo de número 11, capítulo 4, fala algo muito forte. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Se esforçar para entrar no descanso é um paradoxo, né? Você não deve se esforçar para vencer o pecado, você não deve se esforçar para andar em amor, você não deve se esforçar para ser santo, mas você deve se esforçar para entrar no descanso. Irmãos, é muito difícil para um coração nosso, o coração do homem é muito difícil entrar no descanso. E é muito mais difícil entrar no descanso do Evangelho, o descanso da obra de Cristo. Por quê? Porque, irmãos, entrar no descanso exige muita humildade do nosso coração e reconhecer que não tem mais nada que nós possamos fazer, além daquilo que Cristo já fez. Para um religioso como Paulo naquela época, que é Saulo, era muito forte isso. Você entrar num descanso, um religioso que foi acostumado apenas a barganhar com Deus, agora Deus diz, eu não aceito a tua barganha, eu não tenho troca comigo. Ou você pega tudo que eu fiz e entende que essa obra é perfeita, ou de nada adianta tudo aquilo que você possa fazer. Então nós imaginamos, irmãos, que nós podemos andar no padrão de amar os nossos inimigos sem Deus. Você imagina que pepino, que Deus é esse que te coloca num pepino terrível desse, de amar os teus inimigos, de orar pelos que te perseguem, de se alguém bater de um lado, você oferecer o outro. Que complicado esse Jesus. Mas Deus não te pede nada que Ele não tenha provido em Cristo para que você viva daquela maneira. Mas nós queremos, irmãos, andar nesse padrão elevado de vida sem antes descansarmos nessa obra que já está pronta. E aí que vem a nossa frustração e decepção. Primeiro, irmãos, nós não entendemos que a primeira necessidade de qualquer pessoa é nascer de novo. Vamos entender um pouquinho sobre nascer de novo, né? Nós precisamos entender que o cristianismo não é um programa de autoaperfeiçoamento. Não tem aperfeiçoamento para o homem pecador. Não tem aperfeiçoamento. Primeira coisa que a mensagem do Evangelho requer de nós é o entendimento que a nossa vida sem Cristo está numa condição terrível. Miserável homem que sou. Todo o bem que eu desejo fazer, esse eu não faço. E ainda o bem que eu faço está mascarado por uma motivação que não é o bem. Então o homem sem Cristo está numa condição terrível. E nós muitas vezes queremos domesticar as pessoas. Há anos atrás eu coloquei na internet um porquinho domesticado. É isso que nós muitas vezes queremos fazer com nós mesmos e com outras pessoas. Nós pegamos uma pessoa que não nasceu de novo, que não teve encontro com Deus, e nós queremos levar aquela pessoa no pet porco. Levamos aquela pessoa ali, né? E pedimos para dar um banho no pet porco. Caprichar, né, no porquinho ali, deixar ele bem bonitinho, colocar um colarzinho no porquinho. Só que aí o seguinte, meus irmãos,
a tal da religião, né, que é a tentativa do homem se religar com Deus. Mas não existe isso, irmãos. O homem não consegue se religar com Deus. É Deus que veio reconciliar o homem com Ele. É o contrário. E aí nós conseguimos então ter algum tipo de resultado enquanto nós mantemos o tal homem na coleirinha chamado lei, medo, culpa, condenação. Nós vamos mantendo ele ali e fala: se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Então eu vou mantendo a coleirinha dele da contribuição. Se você não fizer aquele outro, vai acontecer aquilo outro com você. E as pessoas vão sendo mantidas na coleirinha, até que um dia eles têm um mínimo de um encontro com a graça de Deus, e a coleira é tirada, um mínimo do encontro, ou pelo menos uma informação sobre esta graça. E quando tira a coleirinha, a primeira coisa que aquele porquinho vai fazer é correr para o chiqueiro. Porque o que se espera de um porco é viver na lama. E aí você se surpreende muitas vezes: nossa, como que pode aquela pessoa, depois que começou a ouvir um pouco da graça, ela foi para o chiqueiro? Meu irmão, normalmente ela foi para o chiqueiro porque na verdade dentro dela não existia ainda uma experiência sobrenatural de nascer de novo. Ontem eu quase mandei para um rapaz, eu só não mandei porque eu estou numa fase muito de não perder minhas palavras. Recentemente divorciou, a ex-mulher dele está com outro cara, colocando postagem na internet: agora esse é o amor da minha vida, esse amor é o amor, ai amor, estou lembrando daquela cantora que morreu agora, as músicas dela, eu escutei um monte. Aí o cara, para fazer ciúme na outra, né, aí na ex, já arrumou outra também, falando: os teus beijos não sei o que me deixam louco. Eu falei: cara, você nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Eu estou acompanhando esse rapaz desde de 2000 e pouquinho, desde 2007, 2008. Cara, você já nasceu de novo? Você já teve carteirinha de crente, eu sei que você já teve, mas será que você nasceu de novo? Aleluia! Eu não mandei, pior que ele mandou uma mensagem para mim depois: obrigado por todos esses anos de oração. Meu Deus, meu Deus. Sério mesmo, irmão, no mesmo dia ele mandou uma mensagem para mim. Eu falei: meu Deus, ainda bem que não mandei a mensagem para ele. Aleluia. Romanos 3:23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A primeira condição do homem, ele precisa entender que ele precisa nascer de novo e não de uma reforminha. Uma casa que tem problema na sua estrutura não tem reforma para ela. É necessário que aquela casa seja colocada abaixo para nascer uma nova casa, debaixo de um novo fundamento chamado Cristo. O que seria nascer de novo? Nascer de novo é um ato espiritual que acontece a partir do momento que crê em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Nesse momento eu me identifico com a obra de Cristo e seu poder, então eu nasço de novo. Amém? Para que isso aconteça, irmãos, então primeiro eu preciso reconhecer o quão pecador eu era. Segundo, eu preciso reconhecer que Jesus cumpriu todas as exigências de Deus para morrer naquela cruz e me salvar. Jesus é o Cordeiro de Deus, é o perfeito Cordeiro. Nenhum outro sacrifício poderia cumprir aquilo que só Jesus poderia fazer por nós. E terceiro, eu preciso abraçar pela fé esse sacrifício. Eu preciso abraçar pela fé aquilo que Cristo fez, que eu nunca poderia fazer sem Ele. Amém? Agora nós precisamos entender algo. A partir do momento que eu tenho essa experiência, diga assim: o novo nascimento é uma experiência. O que acontece comigo, irmãos? Acontece tanta coisa, eu podia ficar falando aqui a manhã toda o que acontece conosco. Muita gente pensa que nascer de novo é apenas ser livrado da condição de quem ia para o inferno e que agora vai para o céu. Não, acontece uma obra, existe uma vida operando dentro de você que é muito poderosa. Existem pessoas então dentro da igreja que nunca nasceram de novo, e existem pessoas na vida da igreja que nunca descobriram o que significa essa salvação.
E aí Paulo fala aos Gálatas no capítulo 5: o herdeiro enquanto é menor em nada difere do escravo, apesar de ser senhor de tudo. Vive continuando como escravo, vive continuando como escravo, passando e ano e aquelas mesmas coisas de escravo. Ou não nasceu de novo, ou não amadureceu na palavra da justiça. Mas tem algumas coisas muito poderosas que a Bíblia fala sobre nós, quando nós então temos essa experiência. Primeiro fala que nós nascemos de novo. Você se torna então agora uma nova criatura, uma nova criação. É uma coisa muito poderosa. E essa criação agora não é do primeiro Adão, mas agora você se torna nova criação a partir do Cristo ressurreto. A Bíblia diz mais sobre você, que você recebe a natureza de Deus. Você se torna coparticipante da natureza de Deus. É muito poderoso isso. A Bíblia diz que você passou da morte para a vida. Você estava na morte, agora você está na vida. A Bíblia diz que agora você recebeu redenção. Agora você recebeu santidade. Agora você recebeu sabedoria. Agora você recebeu justiça. Essa canção que nós cantamos, é difícil achar uma canção 100%. Só tu és santo. Essa canção não é 100% verdade. Não é. Agora eu pergunto para você, você tem meditado nisso? A palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente. A primeira mudança de mente que nós precisamos ter é da forma como nós nos enxergamos. Eu preciso de me arrepender de me enxergar conforme eu era antes de Cristo. Você está entendendo? Você precisa se arrepender disso, para você poder viver em novidade de vida. Toda esta obra de Deus aconteceu no meu espírito. Amém? E ela foi pela graça. Porque pela graça vocês são salvos. Volto a dizer, salvação não significa apenas tirar você do inferno e colocar você no céu. Salvação inclui todo aquilo que nós precisamos para uma vida de vitória. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então vamos aqui avançar, irmãos, isso aqui é muito importante. A partir desse momento, amém, que eu tenho esse novo nascimento, para que essa obra, para que todo esse pacote da salvação seja visto em mim e através de mim, eu preciso me esforçar para entrar no descanso. Para que depois que eu estou na posição de descanso, eu possa caminhar no descanso. Caminhar debaixo do descanso. Amém? Então, todo esse pacote da salvação aconteceu na minha vida num instante, no dia que eu nasci de novo. Mas para que isso se manifeste no meu caminhar, é necessário que eu entre no descanso. Me esforce agora para entrar no descanso. Então, o que é descanso? Descanso é essa posição onde eu estou de plena convicção de todos os aspectos da minha salvação. Eu estou em descanso. Amém? Então, repetindo aqui para mim e para você, o único esforço aceito no Novo Testamento é o esforço para entrar nessa posição de descanso, que diz respeito ao meu coração. É o meu coração aceitar como verdade esses fatos espirituais que Deus diz sobre mim, no que diz respeito à minha posição agora em Cristo. E entrar nesse descanso é um esforço, irmãos. É um esforço. Vamos avançar aqui nessa compreensão. Algumas pessoas, elas começam a sua vida cristã pela graça. Depois eles decaem da graça e voltam a andar na lei.
Agora, lei e graça, você precisa entender que são dois princípios de vida. O que significa viver uma vida debaixo da graça de Deus? É uma vida onde eu estou completamente confiado naquilo que Cristo fez por mim. Isso é viver pela graça. Amém? Viver pela graça é que eu estou totalmente convicto de que tudo já está consumado e agora eu posso descansar. O que é uma vida pela lei? É uma vida que eu digo que creio na graça, que tudo já está consumado, mas não está bem consumado. Precisa ter mais alguma cooperação minha, para que aí então eu tente entrar no descanso. É Cristo mais alguma coisa. Está entendendo? E isso é tão forte que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 3 algo muito forte. Ó insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso, só quero saber isso. Paulo fala: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que são as obras da lei, irmãos? É tudo que eu tento fazer, mas que Cristo já fez por mim. O que são obras da fé? É a manifestação da obra de Cristo na minha vida. Exteriormente pode parecer a mesma coisa, duas pessoas contribuindo, uma pelas obras da lei e outras pela pregação da fé. Uma está contribuindo porque quer fazer uma troca com Deus, porque está com medo de ficar debaixo de uma maldição. Outra está contribuindo porque está com gratidão no coração, crendo que Cristo já lhes resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no seu lugar. Exteriormente você muitas vezes não consegue discernir quem anda debaixo da obra da lei e debaixo da pregação da fé. Uma para Deus é adoração, outra para Deus é obra morta. Uma traz glória a Jesus, outra traz glória para o homem. Porque é eu que vou me gloriar de ter feito algo para Deus fazer por mim. Aprenda algo, no Novo Testamento tudo começa em Deus, nada começa no homem. Nada começa no homem. E eu tenho meditado muito sobre humildade, irmãos. O que é verdadeiramente ser humilde? O que é verdadeiramente ser humilde? Agora ele fala aqui: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, andar no Espírito, então, segundo o ensino de Paulo, é andar debaixo da obra consumada. Andar na carne é tudo que você faz fora de Cristo. Isso é carne para Deus. Até a sua santidade pode ser obra da carne. E você vai observar uma santidade, o fruto da carne é aquela santidade que te deixa arrogante. Eu não entendo como eu mudei tão rápido. E o fulano não muda. Você não tem humildade para reconhecer que a sua santidade é fruto da graça de Deus. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Vocês começaram no Espírito, vocês começaram confiado de que essa obra foi feita por Cristo. Agora vocês querem, no seu esforço próprio, tentar se aperfeiçoar? Ó, seus tolos! Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Agora que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O maior desafio, irmãos, é quando você está passando por um período de enfermidade, você se assentar com Cristo. Você quer descobrir alguma coisa a mais que você possa acrescentar à obra de Cristo, para que então você seja merecedor de desfrutar daquela cura. Eu quero dizer para você desfrutar da cura é Cristo e mais nada.
Para você desfrutar do enchimento do Espírito é Cristo e mais nada. Para você viver a vida perfeita do Evangelho que você já tem no seu Espírito é Cristo e mais nada. Então, irmãos, a nossa transformação, ou seja, o nosso Espírito já recebeu toda a plenitude de Deus. A nossa alma está sendo transformada e o nosso corpo vai ser glorificado. Mas para que a nossa alma, que é mente, vontade e emoções, possam receber essa vida de Deus do nosso espírito, é necessário nós crermos que essa obra já está pronta. Por isso eu só posso caminhar se eu me assentar. Amém? A Bíblia fala outra forma de nos ensinar isso, uma forma muito interessante, que tudo que não procede de fé é pecado. Qualquer coisa que fizermos movido por dúvida é pecado. Romanos capítulo 14, verso 23, ali tem todo um contexto, você pode ler depois. Mas o final do versículo, na parte B, diz o seguinte: pois não, e tudo o que não provém da fé é pecado. Digo, tudo que não provém da fé é pecado. Não sabe o que Martinho Lutero fala sobre a fé? Ele fala que Deus entregou a salvação para a fé, porque a fé é humilde e ela não tem do que se gloriar, porque não fez nada. A salvação é pela graça, mediante a fé. A fé é o acesso, mas a fé, a verdadeira fé que provém de Deus, ela é humilde. Ela é humilde. O que é ser movido por dúvida e não por fé? É eu fazer algo sem a certeza de que a obra da cruz já me tornou naquilo que eu estou fazendo. Eu não estou movido por fé, eu estou na minha dúvida tentando fazer para ver se eu me torno aquilo que Deus diz que eu já sou. Movido por fé, eu sento com Cristo e entendo, eu já sou isso, então eu ando conforme Cristo diz que eu sou. Eu quero te dar alguns exemplos aqui, preste bem atenção em mim. Nunca tente se santificar sem antes crer que já é santo. As pessoas querem se santificar sem antes se assentar com Cristo na convicção de que já são santos. Você só pode andar em santidade a partir do momento que você se assentar com Cristo numa posição em qual você crê que já é santo. Não tente amar a Deus e o próximo sem antes crer que o amor de Deus já foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Se você não tem convicção de que é santo, se você não tem convicção do amor de Deus, antes de tentar andar em santidade, antes de tentar fluir o amor de Deus, vai se relacionar com Jesus através do Espírito Santo para ter revelação desta obra perfeita que Ele já fez em sua vida. Porque senão vai ser peso e frustração, e o final vai ser condenação e desistência. Não tente caminhar em justiça sem antes crer que foi feito justiça de Deus em Cristo. Não tente ser bênção sem antes crer que já foi abençoado com toda sorte de bênção. Meu irmão, antes de Abraão ser chamado para ser uma bênção, Deus o abençoou. Não tente viver em liberdade sem antes crer que já é livre. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade, eu me assento com Cristo, eu abraço essa verdade que eu conheço, ela me liberta para viver em liberdade. Não tente expulsar demônio sem antes crer que já recebeu toda a autoridade para expulsar demônio e para curar os enfermos. Não vai funcionar. Não vai funcionar.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz o seguinte: porque é exclusivamente por iniciativa de Deus que vocês têm essa vida por meio de Cristo Jesus. É por iniciativa de Deus que vocês têm essa vida. Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, ou seja, justiça, santidade e salvação. Tal como se diz nas Escrituras: se alguém quiser se gloriar, que se glorie somente no Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Nós precisamos nos esforçar nesses dias, nos esforçar contra a nossa indolência espiritual, no sentido de não meditarmos na palavra, porque é no relacionamento com Cristo ressurreto, através do Espírito Santo, que nós descobrimos a nossa herança em Cristo. Então nós nos assentamos. O que é assentar? O teu coração é cheio de convicção de todas essas verdades do céu. Meu irmão, quando eu comecei a pregar sobre ser a justiça, sobre ser justo, sobre não viver debaixo mais de culpa e de condenação, quantas vezes eu tive que lutar, eu tive que me esforçar para convencer o meu coração de que eu não era mais um pecador, mas sim um justo. E como que eu fiz isso para convencer o meu coração de que eu não era mais um pecador, mas era um justo? Eu peguei Romanos capítulo 5, eu ficava declarando os versículos ali, eu ficava declarando esses versículos, eu falava esses versículos, e quando eu pisava na bola numa área, eu declarava de novo, eu falava: isso aqui não tem mais nada com a minha vida, isso aqui não tem mais nada a ver com o meu novo homem, eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu fui justificado por Cristo, aleluia, eu não sou mais um pecador miserável, eu sou a justiça de Deus, por isso eu posso andar em vitória, por isso eu posso andar em justiça. E fui trabalhando, irmão. Isso não é assunto de um mês, por isso a Bíblia fala para entrar no esforço, é o esforço do descanso, porque você vai lutar contra a incredulidade, você vai lutar contra a dúvida, você vai lutar contra tantas coisas que vão dizer não está dando resultado, não está acontecendo na sua vida, você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Pessoas vão falar: cadê a tua transformação? Meu irmão, não tente andar enquanto o seu coração não sentar com Cristo no descanso da fé. Glória a Deus. Jesus nunca foi movido por dúvida. No capítulo 3 de Mateus, versículo 16 e 17 diz o seguinte: depois do seu batismo, logo Jesus saiu da água, e os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Quase engasguei aqui agora. Em quem eu tenho. Logo no capítulo anterior, não esqueça que a Bíblia não tem divisão de capítulos de forma original. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Era o teste da sua fé. No versículo de número 3 do capítulo 4 diz o seguinte: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus. Qual que foi a palavra que Jesus acabara de ouvir do Pai? Este é o meu Filho amado, este é o meu Filho amado. Deus não falou: você vai ser o meu Filho amado. Deus afirmou de forma categórica: este é o meu Filho amado. Qual que foi a primeira coisa que o diabo veio fazer antes na tentação de Jesus? Veio colocar dúvida sobre a palavra que Deus tinha dito sobre Jesus. Na hora que você pisar na bola, a primeira coisa que o diabo vai falar: você é santo mesmo? Você é justo mesmo? Você foi liberto mesmo? E aí que você vai ter que se reafirmar para o teu coração: eu sou justo porque Cristo se fez justiça no meu lugar. E então você vai começar a ver uma transformação na sua vida. Os jovens estão cansados de religião, não aguentam mais caminhar conosco, com os crentes, porque eles não estão ouvindo o Evangelho. Os pais muitas vezes não conseguem transmitir o Evangelho no dia a dia. O diabo não desiste aqui.
No versículo 6 ele diz de novo, e disse: se você é o Filho de Deus, de novo. Irmãos, só criança é movido por dúvida. Meu sobrinho assim, vamos ver quem se arruma mais bonito. Aí ele vai lá correndo. Para mim fazer ele se arrumar mais bonitinho, de vez em quando eu tenho que falar para ele. Porque criança é assim mesmo, ele é movido por dúvida, por competição, né? Vamos ver, né? É muito crente da igreja, vamos ver se você é bom mesmo. Então vai lá, faz, serve lá, então faz bonito lá, tal. Aí ele só é movido por dúvida e não por convicção. Não seja movido por dúvida, seja movido por convicção. Meu sobrinho tem que passar dessa fase, tem que chegar na fase que ele vai se vestir porque ele sabe quem é e para aquilo que ele existe, de quem ele é filho. E não para provar nada para ninguém. Ele também não vai deixar de fazer porque o fulano falou, então eu não vou fazer porque o fulano falou. Não, ele não está, ele está livre dessas manipulações na sua alma. Glória a Deus. Então viver debaixo desse princípio da lei é viver debaixo desse princípio de vida, onde eu me esforço para ser aquilo que a Bíblia diz que eu já sou. Na graça eu me esforço para ficar na posição de descanso sobre aquilo que a Bíblia diz que eu já sou. Não me mexo. Irmãos, em toda essa minha batalha sobre a saúde que eu estou passando esse ano, o diabo sempre tenta me tirar dessa posição de descanso. O grande desafio é se esforçar para não sair da posição de descanso. Amém? Vamos para a parte final da história. Olha que coisa linda, João 3:27 diz: João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do alto. Não existe santidade se o alto não te deu. Não existe amor se o alto não te deu. Não existe justiça se o alto não te deu. E eu quero te falar nessa manhã, o alto já te deu isso na cruz. Qual é o papel das obras ou do caminhar? Eu não estou anulando que o Evangelho é claro em dizer que as boas obras glorificam o nosso Pai. Não estou dizendo que não se espera de nós uma vida cristã que viva os padrões radicais do reino de Deus. Eu só estou dizendo que você nunca vai conseguir viver isso se você não crer que essa obra já foi feita em você. Então é interessante, primeira coisa, as boas obras, ou esse caminhar conforme as verdades do Evangelho, não me salvam. Ninguém é salvo por boas obras. Entretanto, as boas obras evidenciam uma salvação. Ou pelo menos as boas obras são uma evidência de que a salvação está se desenvolvendo em nós. Que ela está saindo do nível do nosso espírito e passando para a nossa alma e refletindo, se manifestando através do nosso corpo, do nosso falar, do nosso olhar, dos nossos sentimentos. Todo o nosso ser está refletindo agora essa nova criação. Então é importante sim o caminhar, mas ele é resultado do descansar. Então se eu não, porque preste atenção, irmãos, preste bem atenção aqui. Uma ave de uma determinada espécie, ela não vai se esforçar para dar o fruto daquela espécie, porque aquilo que é a sua natureza, ela foi criada, é aquilo que ela é. Seria uma anomalia ela dar um fruto diferente da sua semente. Nós fomos gerados da semente incorruptível de Cristo. É uma anomalia darmos alguma coisa diferente de Cristo. Então Deus não espera que você esteja ali vivendo para amar uma coisa muito terrível e que para você é muito difícil, e toda vez para você perdoar é muito difícil, e toda vez para você servir é muito difícil.
Toda vez para você refrear a tua língua é muito difícil. Não. A partir do momento que você se assentou e você se relaciona com Cristo e aquilo é uma realidade, convicção no teu coração, as boas obras vão ser algo natural daquilo que você já é. Por isso que a Bíblia fala das obras da lei e do fruto do Espírito. Uma é obra, outra é fruto. É fruto. Nesse relacionamento com o Espírito Santo, o principal trabalho dele é te convencer daquilo que Jesus já fez por você. E nesse convencimento produz um fruto que sai do teu interior para jorrar do teu exterior. A grande realidade é: não tente fazer aquilo que Jesus fez. Apenas se esforce em se relacionar com Deus através das disciplinas espirituais, para que você se torne consciente do que Ele já fez. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: por isso eu sou prisioneiro no Senhor, e peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamadas. O que Paulo está querendo viver de maneira digna? Que vocês, no seu dia a dia, que não haja incoerência entre aquilo que vocês falam que acreditam e aquilo que vocês vivem no seu dia a dia. Então existe sim uma preocupação do apóstolo Paulo, depois de ensinar nos 3 primeiros capítulos sobre a nossa nova posição em Cristo, que essa nova posição agora seja aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Paulo fala no verso 22 do capítulo 4: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Mas eu só posso deixar de lado a velha natureza se eu crer que tem uma nova. E a deixar renovar o espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então Paulo está dizendo o seguinte: deixem de lado essa velha natureza, porque ela não tem mais nada a ver com vocês. Se revistam dessa nova natureza, se vistam pela fé dessa nova natureza. Como que eu me visto? A partir do momento que eu renovo a minha mente com a verdade de que eu fui criado em Deus, eu sou uma nova criatura em Deus, e essa nova criatura foi criada em justiça e em santidade. Se eu vou cooperando com Deus e me esforçando para crer nisso, de que eu fui criado por Deus, agora justo e santo, não tem como dar outro resultado que não seja justiça e santidade. Não tem como. Por isso eu quero despertar você nessa manhã mais uma vez. Vá se relacionar com Jesus. Por que você tem que contemplar a Jesus para ser transformado? Porque contemplando Jesus você descobre quem você é, porque você foi gerado dele. E eu consigo contemplar a Jesus meditando na sua palavra. E eu pego Romanos, irmãos, vou te dar um exercício de casa aqui para você hoje. Essa semana, medite em Efésios do capítulo 1 até o 3. Mas leia, releia, leia, releia. Paulo está falando da nossa nova realidade em Cristo. Leia, releia, releia e leia. Se precisar até o final do ano, até a tua vida, até o final da tua vida, até você se assentar e gerar uma convicção no teu coração ao ponto de dizer: eu não vou mais mentir. Por quê? Porque eu sou uma nova criação, e a nova criação não é mentirosa. Eu não vou deixar de mentir com medo. Eu não vou parar de mentir, não vou parar de enganar porque eu estou com medo. Eu vou parar de mentir e enganar porque mentir e enganar não faz parte da minha nova natureza. Aí você pode estar sendo vigiado ou não sendo vigiado, você não muda quem você é, porque quem você é fruto de uma essência. Medite na palavra, confesse a palavra na primeira pessoa. Eu passei da morte para a vida, eu passei da morte para a vida. Eu sou justo e santo,
por causa de Jesus. Se renda ao Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai te levar à obra da cruz. Amém? Eu quero te falar uma das coisas mais importantes de tudo que eu te falei: ora em línguas. Por quê, irmãos? Porque a oração em línguas, quem ora em línguas edifica a si mesmo. E qual que é a edificação que o Espírito Santo está produzindo em você? É a revelação do que Cristo, quem Cristo é e o que Ele fez por você. E eu quero até ministrar uma mensagem, se Deus permitir. Esse foi o grande segredo do ministério de Paulo. Por que Paulo teve tanta revelação? E por que Deus teve tanta preocupação logo no início da conversão de Paulo para que ele fosse cheio do Espírito Santo? Porque o resultado de alguém que ora muito em línguas é que o Espírito Santo vai estar orando e vai estar removendo da sua alma coisas que bloqueiam para você se assentar com Cristo. E a oração que exige mais fé, porque parece uma loucura e parece uma perca de tempo você estar orando em línguas. Precisa ter muita humildade para orar em línguas. Amém, meus irmãos? A vida cristã é o que? É o caminhar assentado. Eu sempre estou assentado, mas agora caminhando com essa convicção no coração de tudo aquilo que Jesus fez por mim. Deus não te pede nada que Ele não tenha feito em você antes. Não. A vida cristã é no descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Glória a Deus. Se coloque de pé. Preste bem atenção. Quando você for confrontado, mas você ainda está sendo muito rebelde. E a própria Bíblia confronta o nosso comportamento, mas ela também ensina como resolver os problemas. Então não tente se esforçar no aspecto da dúvida, mas se esforce para não duvidar. Como? Se relacionando com Jesus. Amém? Se relaciona com Jesus. Lembra do que Jesus fez. Medita no que Ele fez. Medita e medita e medita e medita. Para de meditar nos seus problemas. Para de meditar nas suas dificuldades. Medita no que Cristo fez. Medita no que Cristo fez. E lembra, e o que Ele fez não é para se tornar um fim em você mesmo, mas é para você transbordar isso para a sua vida, para o seu caminhar. Glória a Deus. Oh Pai, Tu és maravilhoso. Pede para o Espírito Santo agora te encher de espírito de sabedoria e revelação. Pede para Ele abrir o teu entendimento aqui nessa manhã. Oh Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor. Aleluia, Jesus. Abre o nosso entendimento, Senhor. Oh, abre o nosso entendimento, Senhor. Aleluia, abre o entendimento da Tua igreja, Senhor. Aleluia, abre o entendimento da Tua igreja, Senhor. Aleluia, que cada um venha provar da Tua obra consumada aqui hoje, Senhor. Cada um venha provar da Sua obra consumada, Senhor. Cada um venha provar do Seu amor aqui, Senhor. Cada um possa provar da Sua justiça aqui nessa manhã. Cada um possa provar da Sua santidade aqui nessa manhã, Senhor. Cada um possa ter seus olhos espirituais abertos, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós possamos se render da nossa justiça própria. Que nós possamos se render, ó Pai, das nossas dúvidas, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na cruz, entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em Ti estás, sempre Tu és fiel. Eterno Deus, Tu que és e que virás, seguro estou
Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Bendito é o Senhor, ó Deus. Aleluia. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é a tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é a tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. És fiel, fiel pra sempre é a tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é a tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é a tua promessa, só em ti confio. Ó Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Nesses dias nós nos assentamos pela fé, ó Pai, na Tua obra perfeita, Senhor. A Tua obra foi completamente perfeita, Deus. Aleluia, não há nada a se acrescentar na Sua obra. Aleluia, nesses dias nós se assentamos, ó Deus, para descansar nas verdades que o Senhor diz sobre nós, ó Pai. Nós somos um povo mais amado da terra, Senhor, e por isso nós podemos amar, ó Deus, porque somos amados, Senhor. Nós podemos andar em justiça, porque somos justos. Nós podemos perdoar, porque somos completamente perdoados de todos os nossos pecados. Aleluia, nós podemos andar em santidade, porque o Senhor que é santo nos fez santo também, Senhor. Aleluia, essa é a nossa nova realidade. Nós nos apropriamos pela fé, Senhor. Aleluia, nós lançamos fora o velho homem com a sua injustiça e podridão e nos revestimos do novo homem que foi criado em justiça e em santidade. Só em ti confio. Fiel pra sempre é a tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é a tua promessa, só em ti confio. Irmãos, preste atenção, esse é o nosso chamado como igreja: pregar as boas notícias para o homem. E vocês vão ver milhares de pessoas sendo atraídas pelo verdadeiro evangelho. E eles não vão precisar viver com correntes. Nós não vamos precisar ter uma comunidade que tenha amarras do medo para as pessoas contribuírem.
Nós não vamos precisar de pais precisando vigiar seus filhos na escola. A partir do momento que eles tiverem uma revelação e devida compreensão do Evangelho, você verá a glória de Deus sobre os teus filhos. A glória de Deus. Mas coopere com Deus nisso. Eu vou colocar no grupo da igreja, um canal que eu vi que tem muitas músicas da Nova Aliança. Encha a sua casa com essas canções, porque as canções são uma forma de nos ajudarem a compreenderem a mensagem. Os seus filhos vão compreender essa mensagem. E ore a Deus, Senhor, a começar em mim, no meu esposo, em nós, Senhor, isso atingindo os nossos filhos, ó Pai, que nós possamos ter revelação de Cristo, de quem é Cristo, o que Ele fez por nós. E ao nos assentarmos, nós podemos caminhar nessa vida gloriosa e poderosa proposta por Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Você tem que acordar de manhã e repetir e verbalizar as verdades do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque eu sou alguém profundo amado pelo Senhor. Profundamente amado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se tornou a minha justiça. E agora eu não vivo mais debaixo de culpa e de condenação, Senhor. Obrigado, Senhor, porque os meus pecados foram perdoados. Senhor, eu tenho uma nova vida agora, Senhor. Essa nova vida está operando em mim, Senhor. E por isso eu posso, Senhor, ser uma fonte para esse mundo, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Amém, meus irmãos?